Paz do Senhor para a igreja. Amém? Tem alguém cansado aí? Não, né? É tudo que Satanás quer ouvir, que estamos cansados. E muitas das vezes estamos mesmo. Mas a nossa força, ela vem do Senhor. E nós devemos ser restaurado por Deus, restaurar as nossas forças todos os dias. Oh, meu Deus, onde está? Só um momento. Deixa eu só achar aqui. O tema qual o pastor propôs aí do mês é a importância do Espírito Santo. E eu sei que pode ser clichê, que todos já sabemos, que muitas vezes já ouvimos falar, mas para a gente entender a importância do Espírito Santo, primeiro devemos saber quem é o Espírito Santo, né? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Ou o que representa o Espírito Santo, né? E eu peço à igreja que abra em Gálatas, quem pode, né? Em Gálatas 5, 22. Não tem como a gente entender a importância de algo ou alguém sem conhecer, né? Sem se aprofundar a respeito. Se eu não sei quem você é, eu não sei qual é a sua importância na minha vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele está desde o início, que ele pairava sobre as águas na criação dos céus e da terra. E Gálatas 5, 22 diz os frutos do Espírito Santo. Eu sei que já é conhecido de todos nós essa palavra, mas é importante a gente sempre lembrar, sempre trazer a nossa realidade, sempre trazer a presente para que isso fique bem claro em nossas mentes. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne e com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, assim, a palavra ela é bem explícita. Não tem como você andar e ter o Espírito Santo e não ter esses frutos. Porque como você externa o resultado daquilo que você julga como princípio, porque a nossa humanidade, ela necessita ver algo em nós. O único que enxerga dentro de nós é Deus. Deus, ele enxerga você do jeito que você é, nu, e ele sabe o que está dentro do seu coração. Mas as pessoas, elas não conseguem enxergar isso. Então elas precisam ver um resultado na sua vida. Se o seu resultado é bom, então aquilo, as pessoas começam a olhar para você como uma referência. Agora, se o seu resultado é ruim, elas também começam a olhar para você como uma referência, mas uma referência negativa. Então, ou seja, o único que consegue enxergar dentro de nós é o Senhor. O Senhor chegou na casa de Davi e tinha
fortes guerreiros ali. E Deus falou a Samuel, não, é ele ali, ele é o menor, eu consigo enxergar ali dentro. Ninguém daquela casa conseguia enxergar Davi como um rei. Mas o Senhor já enxergava Davi, porque o Senhor, ele conhece o nosso interior. Mas a nossa humanidade não consegue enxergar esse interior. Então nós necessitamos de gerar resultados para que isso externe e fique claro, para que as pessoas consigam ver esse interior. Então, através desses frutos, através do Espírito Santo, isso é externo. Não tem como alguém externar maldade seguindo os princípios, tendo o Espírito Santo. Então, já daí, já temos de cara a importância do Espírito Santo na nossa vida. Podemos ver agora também a importância do Espírito Santo em Mateus 12, 32. Vamos lá. Eu peguei alguns textos aqui e vamos passear um pouquinho pela Bíblia aí. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porém a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, aqui é Jesus falando. Ou seja, você consegue muitas das vezes enganar. Nós conseguimos muitas das vezes enganar as pessoas que estão ao nosso redor. Porém, quem tem o Espírito Santo, ele consegue discernir. Então, quando você consegue chegar até longe, enganando as pessoas ou a si próprio. Mas chega uma hora que Deus dá um basta nisso. E a nossa natureza, ela exala. A nossa realidade, ela vem à tona. Em Gálatas 5, 22, fala a respeito dos frutos do Espírito. E um dos frutos, e todos são importantes, óbvio, todos são importantes. Mas eu tenho na minha mente, assim, bem fixado, um dos frutos que é muito importante na minha vida é o domínio próprio. E muitas das vezes, eu vi um vídeo esses dias que o pregador falava assim, quando você não tem o domínio próprio, você tem um demônio próprio. E muitas das coisas na minha vida que eu não me alegro foi por não ter o domínio próprio. Mas também muitas das coisas que eu me alegro na minha vida é por ter um domínio próprio. Deus, ele te prova, ele nos prova a todo momento com essas situações, a qual nós temos que exercer isso. Seja no mercado, seja numa fila de banco, seja no estacionamento, seja uma pessoa que saiu de casa endemoniada e quer encontrar alguém para que descontar aquilo, e aí acha você com ou sem o domínio próprio. E eu já tive experiências de não aplicar o meu domínio próprio. E assim, pensa em algo que me deixou mal, mas não foi por num dia, me deixou mal porque a gente está aqui, a gente vem na igreja, a gente escuta a palavra e a gente sai preenchido da palavra, mas quando a gente precisa exercer, o
que a gente falha, cara, aquilo ali meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou falando por mim, Quando eu falho em algo, quando eu deixo de aplicar a palavra que eu já conheço, aquilo ali acaba comigo. Eu falo, não é possível. Por que eu falhei nesse? Por que está acontecendo? E isso acontece. Pelo menos comigo. Deve ser só comigo. Então assim, mas nós devemos buscar sempre nos alimentar, entender, buscar, ler o que é o Espírito Santo, para que ele venha e faça a sua vontade em nossas vidas. E essas coisas, elas acontecem para que nós sejamos treinados mesmo. E assumirmos a responsabilidade de chegar e falar, eu errei. Isso para mim, é uma coisa que eu prezo muito, muito, muito mesmo. É a humildade de chegar e falar, eu errei. Eu busco sempre fazer isso na minha vida. Porque quando você tem a humildade de chegar e falar, eu errei, aquilo ali tem um poder tão grande na nossa vida que as pessoas... Eu sei porque eu já olhei para pessoas assim. A pessoa chegar e falar, pô, eu errei, fiz isso, fiz aquilo. Eu olhar para a pessoa e falar, cara, ela pode ganhar minha confiança, porque se um dia ela errar comigo, ela vai fazer a mesma coisa. Então, o assumir o erro é muito difícil, muito, muito difícil. Mas é necessário, porque te capacita, te eleva a lugares e pessoas, te dá confiança. Então, o domínio próprio, quando você deixa de usar ele, no meu caso, quando eu deixei, algumas vezes que eu deixei de usar, que eu deixei de exercer o meu domínio próprio, eu falei, meu Deus, teve uma vez que eu chorei e tudo. Falei, cara, não é possível. Como é que eu tô aqui e eu não fiz isso do jeito que tem que ser feito? Bom, vamos continuar. Podemos observar um comportamento adquirido do Espírito Santo, contrário ao comportamento do mundo. Isso faz com que aconteça um resultado positivo em nossas vidas. Ou seja, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, o comportamento, os resultados são diferentes e dignos de ser observados por aqueles que estão ao nosso redor. E tem muitas coisas que o Espírito Santo faz em nossa vida. Quem nunca passou por situações aqui de, sei lá, tá numa fila e... não, é você, vem. Ou chegar assim, a pessoa ir com a sua cara, fulano, vem cá, não sei o quê. Tem muitos casos que isso acontece, que o Espírito Santo, ele dá graça para você. Ele te expõe. Já viu aquela luzinha que acende no meio da escuridão? O Espírito Santo, ele faz isso conosco. Ele te leva a lugares, ele te conduz a lugares que só ele poderia te levar. Eu lembro uma vez, eu já contei isso aqui, na faculdade, acordei meio atrasado, eu tinha uma aula, era 8 horas da manhã, e eu acordei às 8. Aí eu falei, não vou. E o Espírito Santo na minha... Vai. Falei, vou chegar atrasado, é complicado. Aquilo que o pastor estava falando aqui. Falei, vou chegar atrasado na aula já. Aí o Espírito Santo não vai. Levantei e fui. Fui para a aula, cheguei, abri a porta.
Não tinha ninguém na sala de aula, só o professor. Aí eu falei, caraca, o pessoal tá tudo no banheiro, ainda chega atrasado, o professor vai chegar, olhar para mim. O professor, pô, senta aí. Não, tá, não tem ninguém não. Eu falei, caraca, não vem ninguém na aula. Eu sentei, o professor deu meia hora de aula. Ah, mas tá bom, Juan, vamos, e aí, me fala um pouco da sua vida. Aí eu comecei a falar um pouco da minha vida e tal, contei a minha história para ele. Pererê, parará. E aí eu fui, a pior nota da sala foi a minha, dessa matéria. Eu tirei 2 na prova, valendo 10. Foi a pior nota minha da sala. E aí, 2 semanas depois disso, que eu estava sozinho na sala com ele e tal, surgiu uma iniciação científica junto à usina nuclear de Angra 1. A extensão de vida útil da usina nuclear, e a gente tinha que fazer estudos para anexar a extensão de vida útil da usina nuclear. E aí eu passando num corredor assim, o professor me chamou, Juan, vou orientar um aluno de iniciação científica, você quer participar? Você quer ser meu aluno de iniciação científica? Aí eu fiquei assim, era tudo que eu queria, era uma iniciação científica, porque ela conta no nosso currículo, né? Só que você vê como que uma pessoa em sã consciência vai pegar o aluno que tirou a pior nota dele, sendo que quando um professor orienta alguém a uma iniciação científica, não é o nome do aluno que está ali, é o nome do professor. É o professor porque a experiência é do professor, não é do aluno. O aluno só vai fazer o que o professor... Então, em sã consciência, eu estaria levando o nome dele, não o meu. E aí, em sã consciência, quem faria isso? De dar a iniciação científica para o aluno que tirou a pior nota da turma. Jamais. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Então é nítido o agir do Espírito Santo na nossa vida. Tem coisas que a gente olha e fala, cara, não é possível. Isso aqui não veio da minha mão, não foi do meu esforço. Isso aqui é o Espírito Santo, não tem como. E muitas das coisas, isso são coisas que são visíveis. E o acidente que a gente passa, que acabou de acontecer, que a gente para tomar uma água e esqueci uma chave em casa, você não sabe nem o que pode acontecer. Então, assim, são coisas que que acontecem na nossa vida, que o Espírito Santo está o tempo todo ali nos orientando e nos direcionando. Agora, o arrependimento. Podemos abrir em João 16:8. Aqui é Jesus falando mais uma vez. Quando ele vier, concederá ao mundo do pecado, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence, o Espírito Santo nos convence do pecado. E através desse convencimento,
deve-se ter um arrependimento. E o arrependimento, ele é algo... Uma pergunta. O arrependimento, ele é algo constante em nossas vidas? Ou não? Através do que está escrito em Tiago 3, eu posso dizer que o arrependimento ele é algo constante em nossas vidas. A gente já vai abrir. Podemos abrir já em Tiago 3. Eu vou ler todo. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque só um instante. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. E a perfeição, ela não existe. Capaz de refrear também todo o seu corpo. A perfeição, ela é única exclusivamente de Jesus e de Deus. Ora, se colocarmos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirige o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por pequeníssimos lemes e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo e um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contaminam o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesmo a posta em chamas pelo inferno. Vou ler até o 12, perdão. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor é Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e videiras figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, quem de nós aqui, eu falo de mim, quantas coisas eu já falei que eu falei, meu Deus, para que? Tem coisas que eu falo que na mesma hora, eu falo, meu Deus, para que eu falei isso? Na minha mente. Mas tem coisas que a gente fala sem pensar e ao nosso caminho a gente vai analisando aquilo que a gente falou e analisando e falo, meu Deus, eu falei isso mesmo. Então assim, o arrependimento ele tem que ser algo constante em nossas vidas. Porque o Espírito Santo ele vai nos mínimos detalhes. Ele vai aonde você pensa que passou despercebido. Então, o arrependimento sobre as nossas atitudes, sobre o que falamos, sobre o que pensamos,
ele tem que ser constante. Não é porque você está na igreja, ou porque você tem um cargo ministerial, ou porque N fatores que você não precisa se arrepender. Ele tem que ser algo constante. Aquele que refreia sua língua é perfeito. Ele não precisa mais estar aqui. Ele pode ir para a glória, porque é algo difícil de ser feito. Mas devemos ouvir a palavra sempre para que isso não se torne constante. Nós devemos buscar para que isso se torne um caso sempre isolado e não algo que se repita, e não algo a qual nos expõe. Amém? O homem de Deus que tem o Espírito Santo não é a pessoa que não erra, que não tem pecados, mas sim aquele que está pronto para ser advertido, aquele que está sempre pronto para ser corrigido, aquele que está sempre pronto para ser ensinado. Ou seja, os frutos do Espírito, eles são explícitos. As pessoas veem. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa não tem pecado, que aquela pessoa não fala coisas que não se alegra, mas sim que ela tem a consciência de que ela precisa estar sempre atenta para que, se um dia ela venha cair, se um dia ela venha errar, e alguém exortar, e alguém chamar a atenção, e alguém tentar ensinar algo, ela está pronta para ouvir, ela está pronta para receber aquele ensino, aquela advertência. Isso torna muito claro na vida de Davi. Muito claro na vida de Davi. Davi, ele não era aquele cara santo, mas ele buscava a santidade. E quando ele foi confrontado, que ele entendeu que ele errou, ele se prostrou diante de Deus e falou: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Me perdoa, Deus. Mas uma coisa ele pediu: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque ele entende a importância do Espírito Santo na vida dele. Ele viu o que aconteceu com Saul sem o Espírito Santo. Ele que acalmava Saul tocando a harpa. Então ele devia, eu imagino ele olhando para Saul ali, Saul com aquelas loucuras dele, ele falando: meu Deus do céu, o que é isso? Como é que alguém que transformou Israel pode estar desse jeito? E ele sabia que ali já não habitava mais o Espírito Santo. Então, a única coisa que ele pediu a Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Eu não consigo viver sem o teu Espírito, Deus. Mas ele sabia das consequências. Ele sabia dos seus erros. Assim como nós devemos buscar reconhecer os nossos erros e entender que podemos aprender com um Senhor de 90 anos, como podemos aprender com uma criança de 3 anos. Saber que alguém pode ter algo para nos ensinar sem ter uma maturidade a qual você imagina que ela precisa ter. Porque
o conhecimento ele está disperso pela sociedade. Tem pessoas que têm um conhecimento muito grande em determinada área e que não tem a metade da sua idade. E precisamos parar para ouvir isso. Precisamos parar para entender. Como foi dito, se torna bem claro na vida de Davi, né? Eu acho que eu falei já na frente do que eu tinha escrito aqui. Mas vamos abrir 1 Samuel 16:13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Diante daquele dia ali, desse ato, Davi mudou a sua vida. E assim o Espírito Santo ele faz com a nossa vida, faz conosco. Tem palavras que você ouve, eu não digo nem profecia, porque isso é complicado, né? É algo complicado, mas tem palavras que a gente escuta, ministrações que a gente escuta, que a gente tem a certeza que Deus está falando conosco. E aquilo ali gera uma direção. E eu imagino que Davi, nesse momento aqui, Davi sendo ungido por Samuel, e ele tinha aquela certeza no coração dele. Todo mundo poderia ter duvidado, mas quando Samuel ungiu ele teve aquela certeza. E essa certeza que a gente tem em nossos corações também. Essa certeza ela faz com que a gente enfrente coisas que em sã consciência a gente não entraria para enfrentar. Essa certeza que o Espírito Santo nos coloca em nosso coração, de tamanha importância para a nossa vida, ela nos dar coragem que não teríamos. E foi por isso que Davi matou Golias. Porque ele tinha aquela certeza, ele tinha essa certeza que o Espírito Santo colocou no coração dele. Quando ele chegou e viu Golias falando mal do Deus que ungiu ele falou, cara, não tem como eu não matar esse cara. Ele está falando do Deus que me ungiu. Se o Deus que me ungiu está errado, ele vai me matar. Agora, se não, coitado dele. Então, assim, essas certezas que o Espírito Santo coloca em nosso coração é de tamanha importância para a nossa vida, que ela traz resultados que sem o Espírito Santo não conseguiríamos ter. Isso nos dá direção de vida. Isso deu uma direção de vida para Davi. O Espírito Santo, ele nos direciona. Vamos ler João 16. Quem quiser só ouvir, pode ficar à vontade. Mas quem gosta de acompanhar, também pode ficar à vontade. João 16, 12 e 13. Tendo ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito
da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dará tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, o Espírito, ele nos anuncia o que está para acontecer. Ele nos direciona, ele nos encaminha. Mas ele não nos fala o que vai acontecer. Samuel foi até a casa de Davi e falou, ungiu ele. Falou, você vai ser rei. Você vai ser rei. Mas se Samuel passasse 2 horas contando o que iria acontecer na vida de Davi, eu não sei se Davi iria querer ser rei. Não sei se ele iria querer ser rei. Eu não sei se a humanidade dele iria temer a passar por perseguição, Saul querendo matar, inveja, filho matando filho, estuprando. Eu não sei se ele ia querer. Será que ele ia querer? Então, assim, Deus, ele nos direciona, ele nos dá uma palavra. Ele fala, ó, meu filho, aquilo ali é que eu preparei para você, ó. Tá vendo ali? Aquilo ali é que eu preparei para você. Mas ele não nos revela o caminho. E é nesse caminho que o nosso ser é transformado. É nesse caminho que ele impacta vidas ao nosso redor. Porque quem está ao nosso redor consegue acompanhar. Por mais que a gente pense que não, mas todos nós somos observados a todo momento. A todo momento tem alguém observando você. Todo momento, tudo que você faz. Uma mentira que você conta aqui, tem alguém que vai falar, cara, isso não é verdade. Então, a todo momento, tem alguém te observando. Uma atitude que você teve aqui com a sua esposa, uma atitude que você teve aqui com o seu filho, alguém vai olhar e vai ver. Fala, cara, sei lá, eu acho, não é legal. Então, a todo momento, estamos sendo observados. Então, nesse caminho, a qual Davi percorreu, ele impactou milhares de pessoas. Tanto que ele foi, todo mundo amava ele. Então, assim, ele não imaginava passar pelo caminho. Ele não imaginava o caminho que iria chegar, né? Eu não sei o que pensa, mas quando Deus nos mostra algo, quando Deus colocou em mim a vontade de ser engenheiro, eu pensei que eu ia entrar na faculdade e ia ficar tranquilo, ia sair engenheiro lá nos 5 anos. Não sabia que eu ia passar 7 anos na faculdade, reprovando matéria, estudando 3 semanas seguido para uma prova, chegar na prova e tirar 0. Eu não sabia que isso iria acontecer. Se eu sonhasse que isso iria acontecer, se eu sonhasse por tudo que eu passei, de repente, a minha humanidade... Hoje eu acho que não, mas a minha humanidade iria falar, cara, não, eu não vou passar por tudo isso, não vale a pena. Porque foi o caminho, ele vai nos moldando e vai transformando a nossa vida, transformando o nosso ser. E as pessoas que te conheciam e as pessoas que vão te conhecendo, vai entrando no caminho junto com você e vai vendo a sua evolução e vai vendo que Deus é com você e vai vendo que o Espírito Santo vai te transformando e ela vai gerando em si a vontade de também ser transformada. E isso Deus faz. Ele te direciona e fala, lá, aquilo lá é seu. Mas ele não fala se vai ter subida, se vai ter vale, se você vai passar pelo deserto, se vai ter hora que você vai estar no oásis, e aí daqui a pouco o oásis some e não tem nenhuma água de coco mais para você tomar, você olha para o lado e fala, meu Deus. Então assim, se ele falar, você pula fora.
Mas é aí que as coisas são transformadas, é aí que as pessoas olham e vê o Espírito Santo na nossa vida. É aí que as pessoas olham e vê, eu quero esse Deus, porque transformou a vida dele. Eu quero esse Deus, porque tirou eu, o cara era o menor da casa, ficava lá tomando conta das ovelhinhas lá do pai. E o cara virou rei? Pô, esse Deus aí, como é que pode? Então, assim, Deus, o Espírito Santo, ele nos direciona. Tem palavra que é ministrada, você fala, cara, isso é comigo. E às vezes tem pessoas que chegam, botam a mão no seu ombro sem nem te conhecer e falam, ó, é isso, 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 isso. E você sente no seu coração uma revelação, porque Deus já tinha colocado aquilo na sua mente, Deus já tinha colocado aquilo no seu coração. E você fala, não tem como, ninguém sabe disso, só eu, essa é a minha vontade. Então é Deus confirmando. Então eu vou. E aí vai surgir o gigante, o cara vai pegar a pedrinha e tufo, vai tacar e vai matar o gigante. Através daquela palavra, através do Espírito Santo. Tem coisas que só com o Espírito Santo se permanece. O meu casamento, ele só está de pé. Eu só não separei da minha esposa até hoje por conta do Espírito Santo. Eu só não larguei meu casamento por conta dos princípios que eu busco. Eu falo, é complicado a gente falar, nossa, Juan, que isso? Mas é fácil a vida conjugal. Principalmente para dois loucos. Eu e minha esposa éramos, sabe? Tudo que eu passei, tudo que ela passou. E aí aquele conflito. Então, hoje eu só tenho a minha casa de pé por conta do Espírito Santo. A minha graduação só está de pé por conta do Espírito Santo. Eu só me formei por conta do Espírito Santo. A minha vida financeira só está de pé por conta do Espírito Santo. Porque se fosse por mim, eu meteria os pés pelas mãos e faria loucuras e, sabe, não teria discernimento. A criação da minha filha só está de pé por conta do Espírito Santo. A minha casa só está de pé por conta do Espírito Santo. O futuro ao qual Deus preparou para mim só está lá por conta do Espírito Santo. O futuro que Deus preparou para você só vai se manter de pé por conta do Espírito Santo. Sem Ele, você não acessa o que Deus tem para você na sua vida. E finalizando aqui, eu quero ler o Salmo 51, a qual Davi escreveu, inspirado. Esse dia ele estava inspirado. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Pode não estar diante de ninguém, pode ninguém estar vendo, mas o nosso pecado, ele está sempre diante de Deus ali, ó. É a única coisa que te separa dele. Pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me
com ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Fazei-me ouvir júbilos e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrido. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, do holocausto e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Um coração quebrantado e contrito é a melhor coisa que podemos ofertar a Deus. Um coração responsável de nossas atitudes. Um coração arrependido de coisas que pensamos, daquilo que falamos. É isso que Deus espera de nós. É isso que o Espírito Santo tenta todos os dias, dias após dias, nos convencer. E por isso é a importância dele. Davi sabia muito a importância de ter o Espírito Santo na vida dele. E foi isso que ele pediu: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. E é a mesma coisa que eu peço também a Deus, que ele não retire de mim o Espírito dele, porque tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida cairá por terra se ele não estiver presente na minha vida. O Espírito Santo é a chama que acende a nossa fé e guia nossos passos até a luz, até Deus. Essa foi a palavra a qual Deus colocou no meu coração hoje. Eu troquei com um pregador hoje, e aí foi um pouco rápido, mas eu espero ter transmitido um pouco do que Deus estava colocando no meu coração há algum tempo. E eu peço a Deus todos os dias que nos alimente do teu Espírito, que o Espírito dele venha nos conduzir em nossas atitudes, que venha conduzir em nossos pensamentos, que venha conduzir a nossa língua. Amém? Amém, meu filho. Amém, igreja? Glória a Deus, né? O Espírito Santo é indispensável, amém? Amém. Quem tem o Espírito Santo? Amém. Quem tem o Espírito Santo? Amém. Amém. A Bíblia diz que quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem sobre nós e toma a gente. Nós passamos a ser agora propriedade exclusiva do Espírito Santo. E para concluir aí o que o Juan disse, eu quero pedir você que abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11. Porque essa passagem, esse tema que eu
coloquei para esse mês, para que nós ministrássemos sobre a importância do Espírito Santo, é fundamental, irmãos. A igreja precisa entender, né? A igreja que eu digo são todos nós, precisamos entender a importância de ter o Espírito Santo, e não só ter, mas manter. E Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 24, diz assim, olha só como é sério isso aqui. E quem está dizendo isso aqui é Jesus, tá? É o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz assim, ora, havendo o espírito imundo saindo do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. E não encontrando, ele diz, voltarei para a casa de onde eu saí. E chegando, achando-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitando ali, o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. Presta atenção nisso. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Agora, o porquê que Jesus está dizendo isso aqui? Ele está explicando isso aqui para a gente. A física diz que 2 corpos não habitam o mesmo espaço. Isso é a física que ensina isso. 2 corpos não habitam o mesmo espaço. Ou habita um ou outro. Não tem como habitar 2. O Tiago, ele leu aqui, Tiago disse que não pode sair 2 águas da mesma fonte. Ou sai água doce ou sai água salgada. E o que Jesus está dizendo aqui em Lucas capítulo 11 é o seguinte, ou você tem o Espírito Santo ou você tem um Espírito que saiu de você antes, que não era o Espírito Santo. Porque quando aceitamos Jesus, quando a gente aceita como Senhor, naquele momento a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem e assume o lugar dele. E tira aquele espírito ruim que estava ali, aquela mania, aquele comportamento, aquele espírito que não era o Espírito Santo. Ele retira e entra o Espírito Santo agora e começa a governar a nossa vida. A palavra do Juan foi o seguinte, ele disse o seguinte, que nós não somos perfeitos, estamos em construção, nós estamos sendo construídos. E quem está construindo isso a gente? Quem está nos construindo? Quem está nos auxiliando o tempo todo? Que Jesus diz, ele leu aqui em João 14. Quando eu for e chegar lá, eu enviarei o outro Espírito para ficar com você, o Espírito Santo, o Consolador. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não acreditaram em mim, quer dizer, não eram meus. Mas agora vocês são meus, então eu estou confirmando isso, agora vocês são meus. Então, está te convencendo do pecado. Você antes não era meu, mas agora é. Do juízo, porque eu vou voltar para o Pai. Eu vou estar lá, mas eu venho buscar vocês. E da justiça, porque Satanás já foi condenado, já está condenado. E aí, o que Jesus está dizendo em João 14? Que o Consolador, que é o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele vem para ficar conosco e nos instruir. Ele leu também isso aí. Que o Espírito Santo ele tem uma função de nos instruir, de nos ensinar, de nos orientar e nos direcionar à vontade de Deus. Agora, vamos para um capítulo aqui rapidinho de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Ele diz assim, então o Senhor Deus disse, ordenou a Samuel, até quando continuará você pranteando por Saul, quando eu o próprio rejeitei, para que não reine mais sobre Israel. Agora você enche um chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, e aonde eu vou te enviar, em Betel, Belém, né? Porque eu escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei de Israel. Samuel, no versículo 13, Samuel encheu um chifre de azeite, que estava repleto do melhor azeite, e ungiu o Davi na presença de seus irmãos, e partiu dali, a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé, que é o Espírito Santo, assenhorou-se, quer dizer, tomou-se Davi, e Samuel retornou para Ramá. No versículo 14 agora, o importante, presta atenção, o Espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Presta atenção.
João 14, Jesus está dizendo que o Espírito Santo vem e assume o lugar que tinha um espírito ruim antes. Lucas 11, Jesus diz, só tem duas decisões. Ou o Espírito Santo ou o Espírito que te atormentava antes. Não tem como uma casa ter dois espíritos. Aqui em Samuel dá a referência para a gente do que aconteceu lá no dia que Davi foi ungido. Quando o Espírito Santo toma Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo sai de Saul e entra um demônio na vida de Saul. Presta atenção, isso é sério, irmãos. A Bíblia não muda. Jesus disse que o céu e a terra passariam, está falando de tempo, estações, meses. Nós estamos hoje numa data totalmente diferente daquela ali. Passou o tempo, passou as estações, passou os meses. Mas ele disse assim, mas a minha palavra jamais vão passar. E o próprio Jesus disse que tudo que ele disse não vai cair por terra, nem um jota, nem um tio da palavra dele. Até que tudo se cumpra, até que tudo se estabeleça, até que chegue o fim. Tudo que ele falou é verdade. E nós estamos diante de um texto muito sério. Aqui conta que o Espírito Santo entra em Davi e sai de Saul. E o Espírito Santo, quando sai de Saul, entra um demônio. E quem que enviou esse demônio para a vida de Saul, irmãos? Segundo o texto, quem que enviou? Alô? Quem que enviou? Hã? Pode falar, não precisa ficar com medo não, se errar a gente conserta. Quem que tirou o espírito de Samuel, de Saul? Quem que tirou o Espírito Santo dele? E o que entrou logo em seguida? Um espírito maligno. Está aí no texto aí, pode colocar aí, por favor, meu filho. Olha aí para você ver. Versículo 14. O espírito de 1 Samuel 16, 14. O espírito de Yahvé, se retirando de Saul, um espírito maligno. Espírito o quê? Vindo de quem? Esse espírito maligno. Vindo de Deus. Atormentava ao próprio Saul. Agora no capítulo 15, volta aí no capítulo 15. Eu estou acabando já, nós temos tempo aqui. No capítulo 15. Por que, irmãos? Por que o Espírito Santo saiu de Saul e entrou um demônio? Por que Deus tira o Espírito Santo dele e coloca um espírito atormentador? Olha aí no capítulo 15 agora, no verso 11. Olha o que Deus vai dizer. Arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, quer dizer, colocado ele como rei. Portanto, ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações, na tradução nova. Por que o Espírito Santo foi retirado? Porque o texto diz que ele se afastou da palavra de Deus. Não executou a palavra, se afastou da palavra, que quando você não obedece, você está se afastando dela. E o que Jesus diz em Lucas 11? O Espírito que saiu daquela vida, ele vai andar por lugares desertos, buscando morada, não achando, ele volta e diz, eu vou voltar na casa que eu deixei. Não é que ele deixou, ele foi expulso dali. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega na nossa vida, ele tira, ele expulsa o demônio, expulsa o espírito ruim, deixa a casa varrida, e o texto diz adornada, nós lemos adornada, a palavra adornada é cheia da presença do Espírito Santo. Mas em Lucas 11 ele diz, mas se você não manter, não cuidar desse adorno, por exemplo, isso aqui quando foi tirado da árvore, lá estava verdinho, estava bonito. Perdeu as folhas, caiu porque cortou ali, ó. Foi arrancado. Quando ele fala adornado, ele fala florido, bonito. Aí ele fala, quando você cuida, vai continuar bonito, mas não cuidou, o adorno acaba, a casa fica vazia. Fica varrida, mas fica vazia. Aí o espírito imundo, ele volta. Encontrando esta casa vazia, quer dizer, sem a presença do Espírito Santo, ele volta. E ele volta e vem habitar ali, diz que o estado último dessa casa fica pior do que o primeiro. Quem disse isso foi o próprio Jesus.
E ele está falando para a gente entender no Novo Testamento, na Nova Aliança, o que aconteceu com Saul lá atrás. Saul, a Bíblia diz que quem colocou o Espírito Santo sobre Saul foi Deus, para que ele governasse segundo a vontade de Deus. E aí, meu irmão, presta atenção aqui que é sério, olha o que acontece aqui no capítulo 15, no verso 12 diz assim: e de manhã Samuel partiu ao encontro de Saul, e deram-lhes esta informação: Saul foi ao Carmelo, aonde ele construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. O Saul aqui, ele faz o quê? Ele vai começar a trabalhar para si mesmo, para sua própria honra. Ele pega toda a unção do Espírito Santo, tudo aquilo que Deus entregou e começa para a sua própria vida, honrar a si mesmo. E Deus deixa ficar no segundo plano, Deus fica para depois, primeiro eu. E Jesus vai dizer para a gente em Mateus 6, no verso 33, buscar em primeiro o quê? E a sua justiça e as demais coisas? O Saul começou a buscar as honras dele primeiro, deixando sempre Deus para depois. Não que não obedecia a Deus, que a pessoa confunde isso aqui, mas é muito sério isso. Saul não era que ele só fazia para si, mas o texto diz que ele foi lá, construiu para si, mas ele obedecia a Deus. Está aí no texto também, ele vai dizer assim, olha, no versículo 19, o Samuel vai questionar ele, né, porque depois de encontrá-lo, ele diz assim: por que você não obedeceu às ordens de Yahvé? Por que você se precipitou sobre os despojos do inimigo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul, argumentando com Samuel, diz: mas eu obedeci a Yahvé, eu realizei a missão, a que lhe fui incumbido. Eu só poupei o rei Agag, o rei de Amaleque, mas, aniquilei os amalequitas. O meu exército, então, fez o seguinte: tomou das ovelhas e dos bois os melhores despojos de guerra, o melhor que estava para consagrar para Deus, a fim de sacrificar ao Senhor, lá em Gilgal. Contudo, Samuel declarou para ele: agrada-se o Senhor mais em holocausto do que em sacrifícios, do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum a obediência, falou para ele assim, de modo algum, porque a obediência à sua palavra é melhor do que sacrifício, e a submissão de coração agrada mais do que gordura de carneiro. O que Samuel está falando aqui o que Saul falou para Samuel? Não, cara, eu obedeci a Deus. Eu só poupei o rei Agag, mas eu obedeci a Deus e matei todos os amalequitas. Todos eles eu exterminei. Eu só poupei o rei, o chefe. Qual foi a ordem de Deus, irmãos? Qual foi a ordem de Deus? Que fosse até lá e destruísse todos os amalequitas, todos os animais, colocasse fogo em todas as propriedades que existissem, apagasse da memória da terra. Aí o que Saul faz? Mata todas as pessoas, inclusive mulheres e crianças. Mata os animais que não prestavam. Pega os melhores bois, pega o melhor do ouro, o melhor da prata. Nada para o Senhor. O texto é bem claro, diz no versículo 13, se eu não me engano, 12, que ele foi lá no lugar aonde ele tinha que ir, que eu não lembro se está dizendo é Gilgal, e construiu para si, para a sua própria glória, para a sua própria honra. E aí depois vem com a conversa de que separou o melhor para Deus, que a intenção dele era fazer o melhor para Deus, que ele obedeceu a Deus, só deixou o rei e poupou os melhores dos animais e do despojo para sacrificar a Deus. Aí o Samuel diz para ele assim: você acha que Deus se agrada mais de sacrifício e de holocausto do que se obedeça a sua palavra? Você acha isso? E a gente às vezes comete as mesmas falhas de Saul, sabia? A gente obedece a palavra pela metade, só naquilo que nos satisfaz.
E quando obedecemos a palavra só naquilo que nos satisfaz, cometemos a mesma síndrome de Saul. É ir lá em Gilgal e fabricar algo para a nossa própria honra. E o que sobrar a gente acha que é o que melhor, para dar para Deus. Aí o Samuel vem, que é o Espírito de Deus, e fala para a gente, qual que é o melhor? Será que Deus se agrada com o sacrifício de animais? Ou que obedeça a sua palavra? Aí no verso 23 ele diz, portanto, a rebeldia, Saul, é como o próprio pecado de feitiçaria. E a arrogância, o orgulho, é como o mal de idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou você. Não será mais rei do seu povo. Agora Saul roga a Samuel, eu pequei, eu transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque eu temi o povo. Olha o que o Juan prega. O Juan prega que a importância para Deus é você se arrepender de verdade, você pedir perdão, reconhecer e pedir perdão. O texto diz que Saul agora, quando ele ouviu falar que Deus falou, olha, Deus te rejeitou porque você desobedeceu a palavra. Aí ele vem essa falsa arrependimento, sabe o falso arrependimento? Eu pequei, eu fiz o que era errado diante de Deus, eu não obedeci a sua palavra, mas sabe qual, ele fez o que, está certo, ele se arrependeu, pediu perdão sim, mas sabe por quê? Olha como que ele termina esse pedido de perdão, olha como que ele termina o pedido de perdão e fala assim, ele diz assim, olha como que ele termina isso. Cadê o versículo? Versículo 23. Na parte B diz que ele, versículo 24. Saul roga a Samuel, eu pequei, transgredi a ordem de Yahvé e os seus mandamentos, porque eu temi o povo e lhe dei ouvido. Olha o Adão, a Eva aí, lembra do Adão? Eu pequei porque ela me deu para comer o fruto. Olha o que Saul fez. Eu pequei, eu errei, mas foi porque eu dei ouvido ao povo. Ele não se assume que de fato foi ele que errou. Quem era o rei de Israel? Era o povo ou era ele, irmãos? Quem era o rei? E quem que recebeu a ordem de exterminar os amalequitas? Foi o povo ou foi o rei? Aí agora é muito fácil eu transferir para o povo a responsabilidade que era minha. Agora, por que ele se arrepende? Porque ele vai perder agora o governo, ele vai perder o trono, vai perder todos os benefícios do trono. Porque se você ler 1 Samuel capítulo 8, você vai ver os benefícios que ele tem. O benefício de Saul era gigantesco. Olha 1 Samuel 8, depois em casa. E o versículo 25, que é o último, ele diz assim, eu rogo agora, eu te peço, perdoa o meu erro e retorna comigo para que eu adore o Senhor. Entretanto, o Samuel respondeu para ele, não voltarei contigo, portanto, tu rejeitou a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei para sempre. Por que eu estou dizendo para você? Por que eu não podia deixar de falar isso aqui? Tem tudo a ver com a palavra que o Juan ministrou. Nós vivemos num tempo em que o evangelho ele está assim muito romantizado. Muito romantizado. Esse tempo que eu fiquei meio afastado, eu fiz muitas reflexões, eu pensei muito, eu busquei muito de Deus. O tempo que eu fiquei sozinho lá no sítio. E Deus falou isso comigo, o evangelho está romantizado. Sabe, as pessoas romantizaram demais o evangelho. Pegaram o evangelho e construíram nele uma visão assim muito superficial e muito bonita do que verdadeiro ele é. Não que não seja bonito, mas não é a beleza, é a seriedade, é a responsabilidade do evangelho. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ser responsáveis com o evangelho que está sendo pregado na nossa vida. O texto de Lucas 11, Jesus está dizendo, o espírito ruim, ele saiu do corpo, a casa foi varrida, foi limpa, adornada, mas se ela ficar vazia, aquele espírito que saiu antes, ele volta com 7 piores, e o estado último é o pior, não tem mais jeito.
O que acontece lá com Saul? Ele foi limpo, ele foi varrido, foi cheio do Espírito de Deus, está lá no texto, do Espírito Santo veio e tomou Saul. Saul profetizava, Saul reinava, Saul fazia coisas tremendas. Mas um dia, ele se acostumou com essa presença e se sentiu tão amigo de Deus, tão íntimo de Deus, que passou a obedecer a Deus pela metade. Eu vou fazer isso aqui, porque até aqui tá bom, acho que já agradou a Deus. Isso aqui eu não vou fazer, não, porque é bobeira, isso aqui não tem nada a ver. Poxa, eu vou matar esses animais tão bonitos aqui, eu vou queimar esse ouro aqui, jogar esse ouro tão valioso fora. Não, acho que se eu fizer isso aqui para Deus, isso aqui ele não vai fazer questão, não. Foi o erro de Saul. Lá no céu, Deus olhou e disse: me arrependo de ter constituído Saul a rei. Me arrependo de ter colocado o meu espírito nele. Me arrependo. Porque ele se afastou de mim, ele não obedece a minha palavra do jeito que eu pedi. Aí ele chama o cara que ungiu e diz: vai lá e desunge. Ele não fez isso. Ele falou: vai lá agora e unge outro. Eu tenho outro melhor do que ele. Aí o Davi vai lá, o Samuel vai e unge Davi. A Bíblia diz que no momento que ele derrama o azeite sobre Davi, o Espírito Santo tomou Davi. E a partir daquele dia, o Espírito Santo começou a dirigir a vida de Davi. Aí, no mesmo instante que Davi está sendo cheio do Espírito Santo, olha no versículo anterior, no mesmo jeito que Davi está sendo cheio do Espírito Santo aqui, no mesmo capítulo, no mesmo versículo seguinte, está lá: e o Espírito do Senhor saiu de Saul, foi retirado, e enviado um espírito maligno da parte do Senhor, e o atormentava até o final da sua morte. O que estava dizendo ali? Deus está dizendo assim: eu rejeito você, vou tirar meu espírito daí. Olha o perigo, irmãos. Quem aqui tem convicção de que tem o Espírito Santo ainda dentro dele? Então zele por ele, porque da mesma maneira que ele veio, ele pode ser retirado. Por isso que Jesus vai dizer nos evangelhos em Mateus: quem peca contra Deus, Deus perdoa. Quem peca contra Jesus é perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, nem nesta vida, nem na vindoura. Cuidado para você não pecar contra o Espírito Santo de Deus. Cuidado para não se jogar fora a oportunidade de continuar como filho de Deus, rei, sacerdote, povo escolhido, eleito. Está lá no texto. Se Deus não poupou Saul, se Deus não poupou os judeus, que é a raiz santa, você acha que ele vai poupar os jambuzeiros enxertados? Não é diferente. Jesus está dizendo em Lucas. Por isso a importância do Espírito Santo. Mas mais importante do que ter o Espírito Santo é mantê-lo. Porque Paulo diz: a chama pode ser apagada. E só apagamos o Espírito Santo da nossa vida quando passamos a entristecê-lo. Qual a diferença de Saul para Davi? Por que Saul ele desobedeceu a Deus, cumpriu a metade só da palavra e Deus retirou dele o Espírito Santo? E você vê que Saul, ele não cometeu o pecado grave que Davi cometeu. Davi assassinou e adulterou. Davi numerou o povo de Israel contra a vontade de Deus. Pode olhar a história de Davi. Mas Deus não arrancou o Espírito Santo de Davi. Por quê? Porque Davi no Salmo 51, o que ele fez? O que o Juan falou aqui? Ele se arrependeu de verdade. E ele falou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabia da história, porque ele viveu a história com Saul. Não tira de mim o Espírito, Senhor. Me purifica, por favor, me purifica. Eu errei, eu fui pecador, eu fui formado em pecado, eu nasci em pecado. Sabe, é ter uma vida o tempo todo, irmãos, consciente das nossas atitudes, o tempo todo. Porque erramos de manhã, tarde e noite, sim ou não? Quem errou aqui hoje? Está vendo? Quem que errou essa semana? Se Jesus vier agora, quem fica? Ué? Levantou a mão. Isso não, estou dando uma chance.
É sério. A gente precisa ser mais quebrantado. A gente precisa levantar pela manhã, Senhor, me ajude a governar minha vida hoje. Senhor, me ajude a obedecer a Tua palavra hoje por completo, não é só metade não. Senhor, não deixa a minha carne reinar. Ó, Magali, não deixa a minha carne reinar, que o Espírito reine sobre a carne. Pastor, eu errei hoje. Esse é o momento de você se arrepender. Você chegar aqui e fazer o que Davi fez. Senhor, me perdoe, eu fiz isso, eu não devia ter feito. A Tua palavra foi essa, eu fiz do outro jeito. O Senhor mandou fazer assim, eu só fiz pela metade. Não, irmão, é por completo, é 100%. Porque 99% de obediência é desobediência. Porque obediência é 100%. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que você saia desse culto hoje entendendo que quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio sobre você. E agora que o Espírito Santo está sobre sua vida, ele veio para conduzir você. Ele veio para te instruir, para te ensinar, para conduzir você, para levar você a obedecer a palavra do Senhor. Mas o seu espírito, a sua carne, você tem o poder de decisão, tem o poder de escolha. O Espírito Santo não escolhe por você, o Espírito Santo não decide por você. O Espírito Santo não vai fazer por você o que é responsabilidade sua. O Espírito Santo, ele te convence, o Espírito Santo, ele chega para você e fala, não faz isso não, que isso é mentira. Ó, você está mentindo, isso é errado. O Espírito Santo fala assim, olha, tem que pagar o imposto, tem que dar a César o que é de César, tem que dar a Deus o que é de Deus. O Espírito Santo fala para você, você não pode ter inveja, é pecado ter inveja. Você não pode falar mal do irmão, é pecado. Você não pode fazer sexo antes do casamento, que é pecado. Isso entristece o Espírito Santo e pode você perder o Espírito Santo para sempre. Não zombe de Deus, porque Deus não deixa você escarnecer por muito tempo e horrenda coisa é cair na mão dele. Então o Espírito Santo, ele vai te ele vai te direcionando, ele vai te dando a direção, ele vai te mostrando, ele vai te ensinando. A responsabilidade de obedecer ou não é sua, porque você viu que Saul tinha o Espírito Santo, mas não o impediu de fazer o que ele fez. Davi tem o Espírito Santo, teve o Espírito Santo, mas não foi impedido de matar e adulterar. Foi as escolhas. Então o Espírito Santo estando na sua vida e na minha vida não isenta a gente das escolhas, das nossas decisões. Nós precisamos decidir todo dia, inclusive mantê-lo ou não. Manter a chama acesa ou apagada. Buscar essa chama estar acesa todos os dias e cada dia ela aumentar mais ou você deixar ela se esfriar e morrer. E Deus disse que agora no final dos séculos, a última onda da igreja, está lá no texto, pode olhar em Timóteo, a última onda da igreja de Deus na terra, nesse final de século seria a apostasia. Ele disse que a apostasia, antes do último dia, tomaria a sua igreja. E ele diz que muitos iam se apostatar da fé. Sabe o que é isso, irmãos? A fé de Saul. Querem obedecer a palavra de Deus somente naquilo que honrasse a própria pessoa, assim como Saul. Nós precisamos tomar muito cuidado nesses últimos dias de não pegarmos a palavra e tirar dela somente aquilo que nos satisfaz e entregar para Deus o que sobra. Não faça isso. Isso é um erro gravíssimo. E corremos o risco de perdermos a presença do Espírito Santo e recebermos uma companhia terrível, diz o texto. O espírito maligno veio sobre Saul e o atormentava para sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo, Deus, grave essa palavra no nosso coração, na nossa mente, para não pecarmos contra Ele. Porque nós somos dependentes do Senhor, Espírito Santo, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos do Senhor direcionando, precisamos do Senhor ensinando, precisamos do Senhor nos exortando, precisamos do Senhor nos fortalecendo o tempo todo. Espírito Santo,
eu te peço em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está aqui presente, porque a tua palavra diz que se tivesse uma ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor estaria no meio. Visita agora todo o coração quebrantado, todo o coração contrito, todo o coração verdadeiramente arrependido aqui nessa noite, Senhor. Aqueles que entenderam, ó Deus, que o Senhor possa estar falando com ele. Aqueles que têm a consciência, ó Deus, de que talvez tenha pecado contra o Senhor. Talvez, ó Pai, tenha consciência de que já não é mais a mesma pessoa que era quando o Senhor o tomou pela primeira vez. Aquele primeiro amor, ó Deus, já não é mais aquela chama, já não arde mais como ardia lá no início, Senhor. Ler a palavra do Senhor, ler a tua palavra, ouvir os cultos, ó Deus, ouvir ministrações, ouvir louvores, já não satisfaz mais como satisfazia lá no passado. Às vezes, ó Deus, um sofá, uma televisão, uma série é mais satisfatória, um TikTok é mais satisfatório, ó Deus, do que ler a tua palavra, do que estar na igreja. Isso é um sinal, ó Deus, de que o Espírito Santo já não está mais no lugar de prioridade. Já não arde mais como ardia no passado. Mas eu creio, Deus, que aquele que já pisou no teu altar, no santo do átrio, aquele que já esteve na tua presença, ele sabe que não existe outro lugar melhor. A tua casa é melhor. A tua presença, meu Deus, ela não tem comparação, meu Deus. O fogo da tua presença, o fogo do teu Espírito, Deus, não tem coisa melhor do que estar queimando no Espírito, de que estar ardendo no Espírito, de estar sentindo a tua presença. Oh, papai, se tem alguém aqui com saudade do primeiro amor, se tem alguém aqui com saudade dos primeiros dias de conversão, oh Pai, se tem alguém aqui com saudade, oh Deus, do passado, aonde glorificar o teu nome fazia parte da vida, meu Deus. Oh papai, se tem alguém aqui com saudade daquele tempo, oh Deus, aonde não passava um dia sem ler a tua palavra, não passava um dia, meu Deus, sem ouvir um testemunho, uma ministração, ainda que fosse na televisão. Oh papai, se tem alguém aqui com saudade, arrependido, ó Deus, de que perdeu essa vontade, deu alguma legalidade, deu alguma distração e outras coisas tomou esse lugar, outras coisas tomou esse momento, ó Deus, nesse momento, agora, Senhor, nós pedimos, repreenda, meu Pai, esse mal, traga uma libertação nessa noite, ó Deus, e que teu Espírito reine. Tome todo o corpo, Pai, toma a mente, ó Deus, da cabeça até a planta dos pés, porque existe uma promessa também para o final dos tempos, que aqueles que o buscassem, eles seriam cheios do teu Espírito. O Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e eles ficariam cheios, enquanto uns, ó Pai, estão perdendo o Espírito, estão entrando na apostasia, estão entrando na síndrome de Saul, outros, ó Pai, estão recebendo aquilo que Davi recebeu no mesmo instante, a presença do Senhor, sendo cheio da tua presença. Quem sabe aqui, ó Pai, pode estar acontecendo esta cena nesta noite, algumas ou todos, ó Deus, aqui estando cheio da tua presença, meu Deus, enquanto outros estão esvaziando-se. Mas tem gente que está cheio da tua presença, buscando mais da tua presença, e eu creio que aqui tem gente assim. Eu creio que aqui tem pessoas assim, que está fazendo da sua fraqueza, ó Pai, do seu abatimento, ó Deus, forças, buscando do Senhor para ser cheio. Eu creio em nome de Jesus. Enquanto o louvor for sendo feito, se você ouviu essa palavra em algum momento dela, ela falou contigo, e você quiser sair do seu lugar e vir aqui para receber uma imposição de mãos com um azeite sobre a sua vida, você pode vir enquanto o louvor é feito.